Fiz um vídeo ontem sobre um trabalho com os alunos de plantio de mudas aqui na beira do rio Xingu. Aqui as meninas trabalhando aí. É uma cavando, uma segurando a muda, outra fazendo coisinha e dois olhando. E agora tô meio angustiado porque apesar do tempo nublado, ainda não tá chovendo de verdade e eu tenho medo que as mudas morram e o trabalho seja perdido. Já estamos na sexta-feira, 13 de dezembro, e as chuvas fortes ainda não começaram, como é tradicional aqui na região. O tema da seca e do desmatamento que causa a seca e também a consequência da seca, são processos que se retroalimentam, foi discutido em um artigo muito bacana publicado recentemente na revista Suma Uma. Planeta em colapso. Com terras devastadas pelas enchentes, agronegócio gaúcho vai à Amazônia plantar soja. Artigo de Rafael Moro Martins, publicado no portal Suma Uma. Vítimas da catástrofe climática que eles mesmos ajudaram a produzir, sojicultores do Rio Grande do Sul desembarcam em Altamira, no Pará, para arrendar terras e aumentar o desmatamento que desregula as chuvas. Os moradores da cidade de Altamira viviam os últimos dias de novembro, o mês mais quente e mais seco que conseguem se lembrar, quando a direção do Ciralta, o sindicato dos grandes produtores rurais da cidade, abriu suas portas para uma reunião. O motivo não era a emergência climática que se fazia sentir na pele e nos pulmões. Tratava-se do desembarque de plantadores de soja na região. Notícia havia muito esperada e por isso recebida com festa pelos ruralistas locais. São gaúchos, anunciou o Ciralta, em busca de pelo menos 40 mil hectares de terra, mais de 1/3 da área do município de Belém, capital do Pará, para arrendar e semear com a leguminosa. Parte deles teve suas terras arrasadas pelas enchentes históricas deste ano no Rio Grande do Sul. Eu estou gravando esse vídeo a partir da cidade de Altamira, na beira do lago de Belo Monte, e não estou muito longe da região de Santarém, naquela direção, que é uma região já muito mais impactada pela expansão da soja, que começou naquela área, por conta dos portos de Miritituba, né, para a exportação da soja que vem pela BR-163, e agora a perspectiva da construção da Ferrogrão. E os impactos terríveis da soja sobre a região de Santarém foram tema de uma reportagem recente publicada no jornal Brasil de Fato. Bora dar uma olhadinha. Não há um desenvolvimento, há um progresso. Eu não considero a mesma coisa. Progresso é quando apenas uma parte está tendo a maior fatia do bolo em benefícios e a população continua tendo a pequena parte. A gente vê que no Pico da Safra tem quase 3 mil carretas. Pois é, eu discordo da moça porque eu acho que não é nem desenvolvimento nem progresso. É uma desgraça mesmo esse processo de expansão da soja sobre a Amazônia. Milhões de toneladas passando todos os dias. Então você vê que o distrito fica com o quê nisso? Entre 2003 e 2024, 41 instalações portuárias de escoamento de grão receberam autorização para operar ao longo do rio Tapajós. Com a soja veio o crescimento desordenado da população, o aumento da violência, da prostituição, do tráfico de drogas. A floresta e o rio foram altamente degradados.
Durante o pico da safra, cerca de 1.800 caminhões trafegam diariamente por Miritituba, distrito de Itaituba, causando acidentes, poluição sonora e extensas nuvens de poeira. Não existia soja por aqui, porque a soja do Mato Grosso ia lá para Santos e Paranaguá. Então não tinha para cá. Quando eles vieram com o projeto para cá, os empresários diziam que a vinda da Cargill ia trazer desenvolvimento e a juventude dizia que ia trazer emprego e renda. O lugar era pequeno, sossegado. Então teve as audiências públicas primeiro, apenas de 3, 4 empresas. A partir daí não teve mais, mas a gente vê as estruturas sendo instaladas na comunidade, até hoje. A gente vê, começa com um rasgo na floresta, na beira do rio, né? Você vê aquele limpo e depois você vê as estruturas sendo montadas, né? Os silos sendo montados. E a gente foi entendendo que é um movimento grande que aconteceu aqui dentro do distrito. Cada uma dessas empresas aqui, cada comboio tem 10, 12 balsas juntadas uma na outra, empurrada com um empurrador. Que absurdo isso! Agora, você imaginar o que é isso, ocupando um rio que é sinuoso, quer dizer, então, e o que está na frente? Sai da frente quem estiver pescando, quem estiver depois. Aí depois chegou a BR-163, com as carretas vindo para cá, para Miritituba, como você viu lá, é um absurdo. Tu imagina que de 2003, foi quando a Cargill abriu aqui, foi quando eles começaram a chegar para cá. Até 2012, a derrubada de floresta foi assim, em 2003 foi 28 mil quilômetros quadrados, em 2004 foi 26 mil quilômetros quadrados, foi 25, foi 24 e foi juntando, 26, 24, 25, soma. Quanta floresta foi derrubada na Amazônia a partir de 2003? Dá em torno de 160 mil quilômetros quadrados de floresta que foi derrubada. Eu sei por causa dos relatórios do YouTube que a maior parte dos ouvintes desse canal é gente da cidade de São Paulo. E é possível que você esteja se perguntando o que você tem a ver com isso. Quer dizer, claro, todo mundo que está assistindo o canal tem uma empatia, tem um amor pela floresta, tem uma empatia pelas pessoas que estão sofrendo aqui. Mas é importante ressaltar que os impactos desse processo serão sentidos na cidade de São Paulo. Vocês ouviram falar da crise da água que aconteceu anos atrás em São Paulo? É claro que era uma combinação de aprofundamento da crise climática com a necessidade de uma atualização de obras de infraestrutura, sistema Cantareira, etc. E aí essas obras de atualização de fato melhoraram a situação e a crise já não se manifesta de uma forma tão intensa. O problema é que à medida que a crise vai se aprofundando, novas obras não serão suficientes para impedir uma crise de falta d'água em São Paulo. Imagina a cidade de São Paulo sem água, a desgraça que ia ser o colapso da cidade de São Paulo. No oeste do Pará, a área de soja passou de 85 mil hectares em 2010 para 500 mil hectares em 2017. Entre 2008 e 2022, a taxa anual de desmatamento dos municípios do trecho paraense da BR-163 aumentou 79%. A capital quer saber se vai dar transtorno. O rio está precisando, cava o rio. Pronto, draga o rio, tá. Agora que chegou de repente, não estavam prevendo isso, houve a seca do rio, não tem problema. 1.500 carretas vinham para onde? Para atender os portos lá de Miritituba. Não pode chegar para cá, para Santarém. Aí o entulhamento de carretas aqui, prejudicando a população, morreu gente, tudo isso. É uma das consequências que a gente paga. Além de perder a terra, além de ficar empobrecido, a gente está ainda pegando doença, né? Olhando para Miritituba, você observa que Miritituba é coberta por uma nuvem de poeira produzida por esses caminhões. E isso afeta diretamente a saúde das pessoas. Tem muitas pessoas, crianças, os idosos, com problemas de saúde provenientes dessa poeira. Aquele transbordo da soja para as barcaças também gera uma quantidade muito grande de poeira que acaba cobrindo o distrito. Quem está ali no Porto da Balsa
e respira aquilo ali por alguns instantes, observa o peso no ar ao respirar. Então eu creio que aquilo ali futuramente vai apresentar o estrago feito por a absorção dessa poeira, dessa soja hoje. A poeira é intensa dentro de casa. As principais ruas de Miritituba, dos bairros de Miritituba, estão sendo impactadas com o tráfego de carretas. Tem criança lá no Nova Miritituba que quando pega uma tosse para curar é complicado. É uma gripe sem fim, é insuportável. Isso aqui deixa a gente indignado. Quer dizer, o capital chega e toma conta. Para quê? Para gerar lucro para lá. Mas muitas vezes o nosso pessoal não percebe isso. Que a gente está ficando com o bagaço. Que a gente, no fundo, está sendo humilhado. E aí eu sempre uso a frase do hino de Itaituba, né, que nós temos em Itaituba, quando diz assim, que o progresso, porém, não destrua seus valores e suas tradições. Quando os prédios encobrem a lua, cresce um povo, mas sem coração. Sim, eles falam muito da poeira, mas muito pior do que a poeira são os agrotóxicos, né? A chuva de agrotóxicos jogada sobre as comunidades. É uma verdadeira desgraça, envenenando tudo, acabando com a floresta, destruindo o clima. Esse processo precisa ser detido. E uma força, ainda que insuficiente, mas que colabora para a contenção desse processo é a moratória da soja. Você sabe o que é a moratória da soja? Vamos entender melhor isso? Proteger o meio ambiente é o melhor caminho para chegarmos em um futuro melhor para todas as pessoas. Através de alguns acordos, como a moratória da soja, essa proteção pode garantir uma produção sem que tenhamos mais desmatamento. Mas afinal, você sabe o que é a moratória da soja e qual a sua importância? A moratória da soja é um acordo voluntário, firmado entre o governo brasileiro, setor privado e sociedade civil, para evitar o avanço do desmatamento da Amazônia para a produção de soja. Em 2004, o Brasil alcançava um dos maiores índices de desmatamento da história na Amazônia. Nessa época, o desmatamento para a produção de soja avançava rapidamente no bioma, tornando-se um dos principais vetores de destruição da floresta. Até 30% da expansão de soja na região acontecia em áreas recém-desmatadas. Após uma série de denúncias feitas pelo Greenpeace e a enorme pressão de consumidores do mundo todo, o mercado reagiu e em julho de 2006 foi assinada a moratória da soja. No acordo, empresas negociadoras se comprometeram a não mais comprar soja produzida em fazendas relacionadas ao de trabalho escravo, nem... Vejam só, a moratória da soja não é um instrumento radical, muito pelo contrário. O Greenpeace é uma organização capitalista que tenta amenizar os efeitos do capitalismo. Então você vê que é uma solução de mercado. É muito longe do que eu gostaria de ver acontecendo. Mas mesmo assim, mesmo sendo fraca em relação ao que a gente realmente precisa, a moratória da soja vem sendo fortemente atacada pelo agro, que quer liberdade para seguir destruindo loucamente. Vamos terminar de ver o vídeo do Greenpeace, depois a gente vai ver os ataques que a moratória da soja vem sofrendo recentemente. de áreas desmatadas a partir daquela data. Posteriormente, esse limite de desmatamento foi alterado para 2008, como é até hoje. O cumprimento do acordo é desde então monitorado pelo Grupo de Trabalho da Soja, que é composto pelas ONGs, governo e setor privado. Entre 2009 e 2022, o acordo ajudou a promover uma queda de 69% no desmatamento nos municípios alcançados pela moratória na Amazônia, enquanto a produção de soja cresceu mais de 300% na região. Um exemplo que mostra que é possível conciliar produção e meio ambiente. Então, não é. Produção para atender as famílias, para atender o povo brasileiro, até pode ser, mas conciliar produção de commodities, monocultura para exportação, não pode ser conciliado com o meio ambiente, né? Então você vê que a gente está numa posição muito mais radical do que o Greenpeace. Mas mesmo assim, agora que a moratória da soja está sendo atacada, aí o Greenpeace de repente se torna o nosso aliado.
Mais de 50 municípios de Mato Grosso manifestaram notas de repúdio contra a moratória da soja, acordo que proíbe a compra do grão produzido em áreas do bioma Amazônia que tenham sido desmatadas após 2008, mesmo que a abertura tenha sido feita dentro da lei. O pacto, criado em 2006, também é criticado pelo Legislativo do Estado, que endossa a contestação das entidades que representam os produtores rurais nesse debate. O estado de Mato Grosso, ao seu norte, boa parte é do bioma Amazônia, a gente está diretamente afetado por essa moratória, mas que a gente tem que colocar que já há alguns estudos que já trouxeram a informação de que, de fato, a moratória da soja, pelo qual o seu objeto ela se criou, combater o avanço do desmatamento da Amazônia, ela não é eficaz. Tem dados até 2020 que todo ano o aumento do desmatamento na Amazônia vem acontecendo. Então não é a moratória da soja que ela vai vir realmente a ter uma eficácia para combater essa abertura de novas áreas. Vocês viram o argumento do cara? Ele diz que como o desmatamento da Amazônia continua, a moratória da soja não é eficaz. É que nem se eu falasse, olha, eu parei de comer bolo de chocolate no café da manhã, mas eu continuo engordando. Então parar de comer bolo de chocolate no café da manhã não é eficaz para regular o meu peso. Bora voltar a comer. Que delícia! O que a gente precisa realmente são políticas públicas de Estado, prioridade, e a gente está aumentando a fiscalização, investimento em recursos, em mão de obra, material humano. Precisa analisar que, de fato, algo que foi criado há destempo, que foi a moratória da soja, que perdeu seu objeto com uma nova regulamentação, que é o Código Florestal, e que ela não possui eficácia e continua ainda valendo e prejudicando todos os produtores rurais do nosso Estado. A Assembleia Legislativa, de fato, também apresentou aqui uma moção de repúdio pela prática da moratória da soja, entendendo que o Estado de Mato Grosso se desenvolve, mas cria bolsões de desigualdade, e a moratória da soja tem contribuído para isso, trazendo um desequilíbrio econômico, social para o Estado de Mato Grosso. Nós vivemos em um estado ainda muito jovem. Nós temos áreas que foram posteriormente ao Código Florestal desmatadas de forma lícita e que essa moratória da soja impede essa condição de igualdade para se vender, para se praticar o bom comércio, o comércio exterior com relação à nossa produção. Mato Grosso é um estado que tem mais de 62% do seu território intacto de floresta nativa. Que intacto? Não tem nada intacto. Eles consideram a área de vegetação nativa intacta. Ô Tasso Azevedo, você que é o chefe aí do MAP Biomas, corta essa, cara. Esclarece que isso aí que o povo tá chamando de intacto não é intacto. É vegetação nativa, mas não é intacto. É nativa em diversos estados de degradação, alguns bastante avançados. Cara, é isso que eu fico puto. Porque essa história começou lá atrás, quando o MAP Biomas disse que tanto por cento é vegetação nativa. Aí as pessoas começaram a chamar de intacto e ninguém faz nada em relação a isso. Não tem nada de intacto. Nós respeitamos aqui em Mato Grosso o meio ambiente e a moratória, na nossa opinião, ela cria uma reserva de mercado e traz prejuízo, como eu te disse aqui, àqueles que só agora podem plantar na sua região. Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso. A ProSoja é aquela que financia Richard Rasmussen, né? Vai vendo. Agora vamos dar uma olhadinha na conversa de outro aí, defensor da degradação, né? É o Zequinha Marinho. Zequinha Marinho, agora falando na reciprocidade. É a nova conversa do agro. Olha, já que a gente está falando de Congresso, vou te contar que a Comissão de Meio Ambiente do Senado realizou hoje a última audiência pública para discutir o projeto de lei que cria a chamada Lei de Reciprocidade Ambiental. É uma desgraça o que aconteceu com o nosso legislativo, né? Isso aí ainda é consequência do governo Bolsonaro. Esse negócio de orçamento secreto deu um poder desproporcional pro agro. E agora, olha aí, Comissão de Meio Ambiente do Senado está dominada pelo agro. É a comissão para ferrar o meio ambiente no Senado. Um horror, tá? Ô, Rodos, bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Cara, eu queria compartilhar com você um sentimento meu, assim, mais uma reflexão e pensar como é que, se você pensa nisso também, como é que
e que seria muito interessante colocar isso no canal. Não é fácil a ideia. Mas daí quando eu abro as notícias, eu tô sempre abrindo o UOL, né? Que é uma coisa que eu sempre leio. Aí você vê, tipo, e vejo, ouço muito podcast e tal. Que eu vou dizer assim, você vê, tipo, o Banco Central fazendo uma política que vai foder a economia aí, inclusive foder a economia do nosso ponto de vista é até bom, né? Quer dizer, mas assim, quer que o Brasil não cresça, que fique mais gente desempregada, mesmo que eu entenda que esse sistema que está por trás disso é o problema e que o problema vai ser muito maior. O fato é que o Banco Central tem uma política. Eu estou me perdendo um pouco no raciocínio, desculpa, vou começar de novo. A ideia central do que eu vou dizer é o seguinte: que o colapso climático ele está junto do colapso da civilização, uma coisa só. Então, o que eu quero dizer? Agora a manchete do UOL eu abro muito o UOL, tal, a manchete do UOL TCE vende não sei o quê, né? Tipo, a corrupção, os valores, né? A decência, ela está se desfazendo, né? Eles vão mudar o nome do Lujo Kfouri falando, vão mudar o nome do Lago da Batata pro Lago da Batata Ruffles. Quer dizer, o capitalismo está tipo dominando e se transformando numa coisa ridícula, numa coisa absurda, numa coisa patética, numa coisa agressiva. Aí o Banco Central né, tipo, aumenta os juros para segurar a economia, porque o salário está crescendo, né? Então eles precisam aumentar os juros para os empresários não terem que pagar mais salário, para não ter o pleno emprego tá sendo ruim para a indústria, porque eles estão tendo que pagar salários maiores e para enriquecer os investidores, né? Esse fode a economia inteira, gera desemprego e bolsonarismo, né? Enfim, né? Tudo que vem crescendo, assim, eu quero dizer o seguinte: seria muito interessante conseguir mostrar que o colapso climático é o colapso da civilização, é uma coisa só. Na verdade, não está separado, né? Ele se manifesta de maneiras diversas, mas não é tudo uma coisa só, é tudo um processo só, não tem diferença entre o Banco Central aumentar os juros, fudendo o povo para meia dúzia de milionários ficar mais bilionário. Não tem diferença entre 50% das pessoas terem 50% da renda está na mão de 1% de pessoas e o fim da Amazônia, né? Eu acho interessante conseguir, porque às vezes eu vejo as pessoas separando as coisas, eu acho que é tudo uma coisa só, né? Então, a gente vai contar direitinho o que é isso. A proposta ganhou destaque depois daquele anúncio de boicote do CEO global do Carrefour aos produtos do Mercosul, impactando carne brasileira. Lembra dessa confusão? Eu lembro. Eu lembro também que o agro, nesse momento, ganhou apoio do Meteoro, do Reinaldo Azevedo, de toda a mídia que se chama de progressista. Vocês viram o que o Danilo falou ali atrás? Super importante. O colapso climático vem junto com o colapso da civilização e o fascismo, né? E o fascismo, que vem crescendo cada vez mais no Brasil, é uma marca desse colapso civilizatório. Eu adoro aquela passagem do Pedro Cardoso, quando ele fala que o sertanejo é a música do fascismo. São caminhos que o dinheiro vai fazendo para a arte. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Sinceramente, tem gente que sabe cantar, tem alguns produtores musicais que conhecem a tecnologia da gravação e reproduzem uma sonoridade. Mas, tematicamente, na minha opinião, por exemplo, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração. Não é à toa que isso é a expressão do fascismo brasileiro. Não é à toa que essa é a música do fascismo brasileiro, que é uma música vazia de interesse teórico sobre assunto nenhum. É uma música sobre nada. Sobre ser corno ou não ser corno. Eu duvido você me trazer aqui uma produção cultural expressiva desse ramo, cujo assunto não seja esse. O assunto é sempre esse. Ou seja, é uma obsessão com a masculinidade que é característica dos autoritarismos. Então não há mais. É injusto chamar essa música de sertaneja, tem que chamar de outra coisa. Para esse tema, a gente traz agora para conversar conosco o senador Zequinha Marinho, vice-presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária e autor do projeto de lei de reciprocidade ambiental. Muito boa tarde, senador. Bem-vindo aqui à CNN. Obrigada por estar conosco. Então, quero primeiro que o senhor nos...
Vocês viram aquilo que o Danilo falou no áudio dele, né? É a degradação completa da decência, né? A lógica também não tem mais importância nenhuma. Isso a gente vê aí nessa fala, nessa proposta de reciprocidade. É mais ou menos assim. O Brasil tem a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Isso é um fato. E aí, de repente, o pessoal fala, não, a gente não pode aceitar que certos países exijam um comportamento, uma legislação ambiental do Brasil que eles não têm lá, né? Então, por exemplo, aqui na Amazônia tem essa história de que 80% da propriedade deve ser florestada, mas na França não tem. Então, eles não podem exigir isso da gente. A mata ciliar de beira de rio, né? Na França é um tantinho, e nem tem mata mesmo ali como a gente tem aqui, né? Então, como eles não têm nada lá, eles não podem exigir nada da gente aqui. Mas, por outro lado, eles ficam falando que preservam a maior floresta tropical do mundo, que está tanto por cento preservado. Então, não existe nenhum interesse em coerência, em lógica, em coisa nenhuma. O interesse só é passar o trator, é desmatar tudo, é plantar tudo de soja, é envenenar tudo. É só isso que esse povo pensa. E não interessa se o povo, se criança vai morrer de câncer. Não. Eles são pró-vida na hora de proibir o aborto da menina que foi estuprada. Mas na hora de se preocupar com a criança que está recebendo chuva de agrotóxico e vai morrer de câncer, aí não interessa, né? Então é essa falta de lógica, essa falta de coerência que é um dos sintomas do colapso civilizatório de que Danilo falou e que acompanha o colapso da civilização. E o colapso climático. Então o colapso climático e o colapso da civilização andam juntos. Atualize, dizendo como foi essa última sessão. A sessão foi interessante. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar ao vivo aqui pela CNN. A audiência pública tem a finalidade de esclarecer, trazer subsídio para que o relator possa ter em mãos, né, o maior número de informações daqueles que são a favor, daqueles que são contra, para poder se posicionar, né, trazer algumas correções ao projeto, enfim, oferecer um relatório melhor possível, mais próximo possível do ideal para o setor. Senador, esse assunto, né, ele acontece em meio às negociações finais do acordo entre Mercosul e União Europeia. De que maneira o senhor vê esse tema do projeto inserido nesse acordo? Pois é, o projeto tem um endereço, né? Ele será usado, essa lei será usada apenas para aqueles países que exigirem do Brasil, né, a questão ambiental como pano de fundo para fazer negócio, né? País que não cobra isso também a lei não pega, não tem nada a ver com isso. Nesse momento, as negociações entre o mercado, o bloco europeu e o Mercosul avançam e significa que estão andando, estão avançando e vão se consolidar. Países que não apoiam essa ideia dentro da Europa se unem nesse momento, a França, a Polônia, por exemplo, se unem para fazer críticas. E o que lamento é o seguinte, comprar é uma decisão pessoal, você pode comprar onde você quiser. Agora, usar meio de comunicação de massa para difamar, para denegrir a imagem de um produto brasileiro lá fora, que todo mundo sabe que é produzido aqui com muito rigor, com muito critério, não é, com a legislação mais restritiva do mundo, que é o Código Florestal Brasileiro, não faz bem para ninguém, não é? Mas que já foi atacado, já foi degradado por obra de Aldo Rebelo, com a conivência de... Ei! Cachorro pegando comida em cima da mesa. Com a conivência de Isabela Teixeira, ministra de Dilma, né? Então o PT tem participação nisso, sim. E Giovana Girardi no como é que era? Bom Dia, Fim do Mundo, não sei o quê.
enfatizando essa questão do código ser restritivo. É restritivo, mas a Amazônia está colapsando. É restritivo, mas o Brasil central tá morrendo, envenenado por agrotóxicos. Então, o agro está nos matando. Isso aí é evidente, está todo mundo vendo. Então vamos discutir as coisas de forma civilizada. A CNA contratou lá fora, inclusive, um escritório de advocacia para poder começar a abrir ações judiciais, não é, contra esse tipo de difamação, porque... Agora a onda deles é processar, né? Porque eles têm o poder econômico, então tudo é processo. É que nem Belo Monte. Belo Monte agora que quer me processar porque eu comparei a construção da hidrelétrica a um estupro, né? Como se eu estivesse atribuindo crime de estupro. Claro que não, né? Uma hidrelétrica não tem como estuprar ninguém. Aliás, falando nisso... vamos dar uma olhadinha em outras pessoas falando em estupro como uma metáfora à agressão à natureza. Olha aí, o filósofo Francis Bacon, já no século XVII, comparou a investigação científica a uma espécie de estupro, né? Então o estupro como metáfora não é novidade nenhuma. Dá uma olhada no título desse livro, de Alistair Graham. The Rape and Murder of Mother Nature, o estupro e o assassinato da mãe natureza. Então é isso, é a metáfora que eu fiz em relação aos impactos, à violência da hidrelétrica de Belo Monte. É claro que eu não estava atribuindo crime de estupro, mesmo porque uma hidrelétrica não tem corpo, não tem como estuprar uma região. A região também não tem corpo para ser estuprada, como é tipificado o crime de estupro. É uma metáfora para uma grande violência, né? Mas a onda agora é processar, é sair processando as pessoas, a estratégia, é uma estratégia de ação, né? Porque a gente vive na época da comunicação. Então, de repente, qualquer um, eu aqui sozinho, pego meu celular, crio um canal de YouTube e posso falar alto pro Brasil inteiro sobre os impactos de Belo Monte. E aí, como se pode... Antigamente, a gente tinha o controle da televisão, do rádio, etc. E as ideias só chegavam aonde o capital permitia. Hoje em dia, qualquer um pega o celular e solta uma coisa no YouTube. Como é que você controla esse tipo de gente, né? Através do assédio jurídico, né? Então eles estão exigindo que eu apague o vídeo e me corrija. Eu vou ter que dizer que não, Belo Monte é ótimo, não tem violência nenhuma. Sou eu que estou aqui porque eu sou comunista, porque eu sou ecologista radical, porque na verdade Belo Monte é uma maravilha. Inclusive é ótimo para o meio ambiente porque é energia limpa. É isso que querem que eu fale. E talvez eu tenha que falar, porque eu não sou rico, eu não posso arcar com um prejuízo de quase 100 mil reais, vou fazer o quê? Até então, a gente só chora, só reclama, não é? Mas nunca toma uma atitude que, na verdade, deve ser a correta. O projeto de lei é uma carta na manga, para que a gente possa, na hora da negociação, como nação soberana, poder conversar de igual para igual. Se os países europeus se interessam na questão ambiental brasileira, nós também nos interessamos pela questão ambiental, pela sustentabilidade na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Só vamos... Como se aqueles matinhos que estão lá na França, resíduo aí de milênios de civilização, tivesse a mesma importância para a espécie humana que a maior floresta tropical do mundo, que se a gente destruir caixão e vela preta para a humanidade. Mexer nisso... Vamos lá, pode perguntar. Dá um exemplo prático, assim, para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o que significa reciprocidade ambiental, senador. É a questão da equivalência. Por exemplo, reserva legal. Quanto é na França? 4% da área do produtor rural da França é destinada ao POSIL, que é a mesma coisa de reserva legal no Brasil, né? Vamos aqui no Brasil. Qual é o percentual mínimo de reserva legal? Que tem 3 percentuais. 20% da área, que é o menor, 35% dependendo do bioma, ou 80% quando se trata de floresta amazônica. Não é? 80%. A França é 4%. Então isso aí é um ponto. Como é que é? Você está me exigindo uma coisa que vocês não fazem nem... Né? É insignificante a reserva florestal, a reserva legal na França. Então a gente vai checando.
O que a gente não pode se esquecer é que a gente não precisa preservar a Amazônia em nome dos franceses ou do planeta. É pelo Brasil mesmo. Porque destruindo a Amazônia a gente acelera o colapso climático brasileiro e a nossa desgraça absoluta, né? Só se safa aquele que é rico o suficiente para fugir para outro país. Quem ficar morando no Brasil vai sofrer. Ponto a ponto, para que a negociação não fique pensa, mas seja equilibrada. Ah, mas eu não posso cumprir isso agora, mas daqui a algum tempo se cumpre, de modo que a gente possa continuar fazendo o negócio respeitando a soberania de cada nação e a sua legislação. Eles não respeitam a gente aqui, impõem de lá para cá e quer que daquilo... Claro que todo mundo sabe que isso não é um problema ambiental, isso é um problema comercial, né? O Brasil, altamente produtivo, tem um produtor habilitado, é um produtor que usa tecnologia, que produz muito, tem um clima que lhe permite fazer pelo menos 2 safras por ano, e esse produtor termina jogando lá fora produtos em massa, em qualidade e com competitividade de preço nesse mercado. De repente, a conversa do Zequinha Marinho está absolutamente semelhante à conversa da Marina Amaral e da Giovana Girardi no Bom Dia Fim do Mundo. Que coisa, hein? Isso é ruim para quem não tem as mesmas condições que nós. Quer dizer, o cara grita. Esse é um jogo comercial que, lamentavelmente, deveria se resolver de outra forma e não usando a questão ambiental como maneira de impedir avanço de produtos, né? A questão da liberdade de mercado tem que ser uma tônica que domine a economia mundial. E para encerrar muito rapidamente, gostaria só que o senhor explicasse, então, agora quais os próximos passos, qual a expectativa, né? É uma expectativa de que, de fato, esse tema caminhe no Senado? Sim, há uma necessidade. O setor precisa ter alguma coisa na mão para sentar à mesa, de modo que a gente possa dar ao governo, possa dar ao setor, né, uma legislação que lhe permita sentar à mesa, negociar, avançar. Nós não queremos nos isolar do mundo, mas queremos também entender por que nos cobram aquilo que eles não fazem lá fora. Não é verdade? Por exemplo, vamos citar mais um outro rapidamente, mata ciliar. Só a mata que fica ao lado das ribanceiras dos rios. Aqui pelo Código Florestal Brasileiro, que é muito rígido, dependendo da largura do rio, você tem que deixar X metros de floresta aqui para proteger e evitar que aquilo desmorone, não é? Como é que é lá fora? Não tem mata ciliar lá. Não é? Então nós temos vantagens comparativas enormes com relação a qualquer um país europeu, que a gente pode sentar com eles e ir acalmando, não é, esse rigor que querem impor sobre a gente. Claro que a gente sabe que é problema de mercado, mas usa o meio ambiente, então vamos discutir no meio ambiente. Muito bem, a gente conversou agora com o senador Zequinha Marinho. Muito obrigada por essa entrevista, senador, e um excelente trabalho para o senhor. Obrigado a vocês, boa tarde a todos. É impressionante que essa jornalista tenha essa conversa com o Zequinha Marinho sem lembrar que a gente acabou de passar na maior seca em um século na Amazônia, tá? Que as cidades brasileiras estavam completamente cobertas de fumaça até 2 semanas atrás. Então, enfim, isso aí é parte da degradação moral que acompanha o colapso da civilização. Vamos ouvir agora, eu vou ler para vocês o manifesto em defesa da moratória da soja. Manifesto em defesa da moratória da soja. Firmada em 2006, a moratória da soja se consagrou ao longo de 18 anos como um marco histórico e um exemplo positivo na relação entre a agricultura e florestas tropicais. A moratória promoveu a conciliação entre proteção ambiental e aumento da produção de soja na Amazônia. Conciliação mais ou menos, né? Porque a devastação segue forte, mesmo com a moratória da soja. A questão é que sem ela estaria ainda pior. Firmou-se como exemplo a ser seguido nos dias de hoje, especialmente quando 2 outros importantes biomas, o Cerrado Brasileiro e o Gran
Chaco sul-americano enfrentam o mesmo processo de desmatamento acelerado por causa da rápida expansão das plantações de soja. A taxa de desmatamento anual do Cerrado é hoje maior do que a da Amazônia. E, no Brasil, a mudança no uso da terra corresponde por 46% das emissões de gases do efeito estufa. Decorridos 18 anos, o acordo tem se mostrado decisivo na redução dramática do desmatamento da Amazônia. A área plantada com soja em 2007, ano anterior à data limite do desmatamento aceito pela moratória, foi de 1,64 milhões de hectares. Em 2022, a soja plantada no bioma amazônico cobria 7,28 milhões de hectares. E somente 250 mil dessas áreas haviam sido plantadas em áreas desmatadas após 2008, em desacordo com a moratória. A soja plantada nessas áreas desmatadas após 2008 não pode ser comercializada pelas empresas que participam da moratória, que realizam então o bloqueio da fazenda. Com isso, a produção de soja seguiu se expandindo sobre áreas de pastagens desmatadas antes de 2008. Portanto, além de reduzir drasticamente o desmatamento, a moratória também atuou como um indutor da eficiência na agropecuária brasileira, ao promover a expansão da soja sobre áreas abandonadas ou mal utilizadas. A despeito do êxito, o acordo da moratória parece estar caminhando para o fim, por pressão de setores mais retrógrados do agronegócio brasileiro. Eu discordo de quem separa o agronegócio em setores retrógrados e outros menos retrógrados. Se você vê alguém aí do agro defendendo a moratória da soja, aí você pode dizer que existe um setor menos retrógrado. Enquanto isso não aparecer em destaque, né, com deputados, com senadores falando, né, em nome do agro, defendendo a moratória da soja, eu vou dizer que o agro é todo retrógrado. Ignorando a realidade das crises climática e da biodiversidade em que vivemos. Esse segmento advoga por sua extinção. Como pronunciado repetidas vezes em 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados, com envio de representantes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE. Assembleias legislativas aprovam leis no âmbito estadual. Por exemplo, a Lei 12709 do Mato Grosso e Lei 5837 de Rondônia. E existem projetos de leis semelhantes em outros estados, como o PL 1041 de Goiás e o PL 419 do Pará, bem como o projeto de lei no Congresso Nacional, PL 3927. Tais leis visam a retirada de incentivos fiscais para empresas que adotem critérios de compra adicionais ao Código Florestal, alinhados com exigências de mercados internacionais que veem na emergência climática uma crise sistêmica que exige medidas duras, mas necessárias por parte dos consumidores.
Isso significa penalizar empresas comprometidas com o fim do desmatamento, promovendo a continuidade da expansão do agronegócio sobre áreas de floresta amazônica, criar subsídios ao desmatamento e discriminar a concessão de incentivos fiscais com base em compromisso ambiental das empresas. Logo, quem tem mais ambição na proteção ambiental perde o incentivo. Essas leis são inconstitucionais por ferirem a Emenda Constitucional 132/2023, que sedimentou constitucionalmente a defesa do meio ambiente como um dos princípios brasileiros do Sistema Tributário Nacional, e também o artigo 170(6) da Constituição Federal, uma vez que o princípio da ordem econômica está atrelado à defesa ambiental, aceitando o tratamento diferenciado para reduzir impactos e a conservação do meio ambiente. Além de inconstitucionais, tais leis são prejudiciais a toda a sociedade por incentivarem o desmatamento, em um contexto em que o planeta caminha para um aumento médio da temperatura global acima de 2 graus Celsius. Já perdemos mais de 70% da biodiversidade biológica mundial, e a ciência demonstra claramente que o desmatamento afeta diretamente o ciclo das chuvas e a própria produção agropecuária, ameaçando, portanto, a segurança alimentar brasileira e mundial. Restam 2 caminhos para as empresas participantes do acordo: manter suas isenções fiscais e acabar com a moratória da soja, ou manter seu compromisso com o desmatamento zero da Amazônia, independente do acesso ou não a esses benefícios. O principal valor da moratória da soja é estabelecer um sistema de controle de origem que impede a entrada de soja com desmatamento na cadeia. Isso gera uma transformação da lógica de uso e ocupação de terra na Amazônia, pois produtores rurais e usuários de terra, incluindo grileiros e especuladores, são desincentivados a adquirir ou invadir novas áreas de floresta, pois sabem que terão dificuldade para comercializar uma eventual produção de soja no futuro. Se essa barreira à expansão desordenada e à especulação de terras na Amazônia for eliminada, teremos um restabelecimento do incentivo ao desmatamento, além de penalizar os produtores que já cumprem as regras atuais, assim como consumidores de produtos derivados de soja que há 18 anos confiam na moratória da soja como instrumento robusto e efetivo para controlar a destruição da floresta amazônica para a produção de soja. Além disso, aumentam-se os riscos reputacionais para as empresas, que terão menos evidências e robustez para se defenderem de acusações de compra de áreas recém-desmatadas. Os signatários deste manifesto defendem ações contundentes do setor público e do setor privado que levem à rápida e necessária redução do desmatamento. Por isso, demandamos que as empresas ligadas à cadeia da soja mantenham o compromisso com o desmatamento zero e participação na moratória da soja. Qualquer tentativa de flexibilização da moratória para atender essas novas legislações representa um retrocesso inaceitável, limitando significativamente a capacidade de se evitar a comercialização de produtos associados à destruição da Amazônia. É fundamental que esse mecanismo, que já demonstrou resultados ambientais importantes, continue fazendo o seu trabalho. Zapucat,
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.